Meus irmãos, minhas irmãs, recebam a paz do Senhor. Amém. Muito boa noite, pode se assentar. Bom vê-los na noite de hoje aqui, para aprender a palavra de Deus. Este é o último dia de conferência, e eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar. Nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz a Bíblia que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, porque de fato existem coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Nós estamos falando então de vida devocional nessas 4 quartas-feiras. Eu tenho a tarefa difícil de terminar a conferência hoje, não é? Porque eu pensei que eu teria já compromisso na próxima terça-feira em outro ministério, mas Deus nos dará graça, não é? De encerrar esta campanha aqui hoje de ensinamento bíblico. Quero orar juntamente com vocês. Vamos orar? Vamos orar, porque este foi o canal, né, da semana passada, e nós vamos continuar em oração, como quando eu cheguei aqui na casa de Deus, os irmãos já estavam. Soberano Deus, eterno Pai, na noite de hoje nós nos colocamos, Senhor, na sua presença santa, te pedindo que o Senhor venha derramar, Pai, a tua graça, nos abençoando, Senhor, e usando a minha pequenez, a minha instrumentalidade, para que eu possa, com a tua ajuda, Senhor amado, debaixo da orientação do teu Espírito Santo, Pai amado, compartilhar esta palavra que não volta vazia. Fala conosco, Deus. Ó Pai, fala conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, para quem não estava nos outros dias de conferência, nós estamos falando sobre a 5ª visão de Zacarias. Das 8 visões, a 5ª visão de Zacarias mostra 2 oliveiras, mostra um vaso de azeite, 7 canudos e esses canudos alimentando um menorá, alimentando candeeiro de ouro, que representa, obviamente, no caso, uma vida transformada, uma vida na presença de Deus. São 7 qualidades que um crente tem que ter, entre tantas outras que nós poderíamos listar, mas estas 7 são qualidades que provam o crente em diversas circunstâncias, porque o crente, ele é provado, invariavelmente. Circunstâncias acontecem em nossas vidas para demonstrar exatamente o que nós somos, não aquilo que nós dizemos que somos, mas o que nós somos. Nós vimos que Jesus, quando sobe a um monte para orar com 3 de seus discípulos, quando ele retorna, ele encontra 9 discípulos embrenhados em uma disputa de discussão com outra vertente religiosa dentro do próprio judaísmo, acerca de uma situação que eles não puderam cumprir, que eles não puderam fazer, que era libertar um menino de demônio, um menino que trazia grande desabor ao seu pai, jogava ora na água, ora no fogo o menino. E porque eles não conseguiram libertar este menino, eles então procuraram desculpas e discutiram. Jesus, quando desce, diz a eles, não é? Ó geração incrédula. Então mostra que o canal da fé estava obstruído. E quando Jesus liberta o menino, Jesus diz, esse espírito não sai a não ser com oração e jejum. Então, os canais dos discípulos também, de oração e jejum, também estavam obstruídos. Nós tivemos reuniões maravilhosas aqui, com a presença de Deus. Hoje eu vou acelerar bastante, não é? Acelerar muito,
acreditando que Deus vai nos ajudar a ter um entendimento. Se você está com a apostila, se você ainda não tem a apostila e quiser a apostila, adquirir a apostila, ainda tem uma apostila para ser vendida aí, custa R$15, levanta a mão, alguém vai entregar a apostila a você, e depois você acerta com os obreiros da igreja. Hoje nós vamos falar, nós já falamos dos canais, é só você levantar a mão, alguém vai entregar a você. Hoje nós vamos falar sobre algo que é o mal do século 21. Na verdade, talvez seja o mal da nossa geração. Nunca se viu tanto empreendimento, fast food, comida, como nós vemos nos dias de hoje. Existem crentes que não conseguem chegar no horário num culto. Não é porque ele não tem tempo, porque se ele não comer, ele não vai sequer para a igreja. Existem confusões entre marido e mulher, exatamente por conta dessa questão de comida. Não me interpretem mal, é óbvio que nós precisamos alimentar o nosso físico, mas existem determinadas práticas devocionais que nós devemos seguir. Existem irmãos que não conseguem sequer pregar, não conseguem louvar, sem de ter testemunho de gente que passou mal, porque foi ministrar uma ceia, num calor tremendo, mas antes entupiu-se com uma feijoada. E aí, o que a Bíblia Sagrada fala? O canal do jejum. Mas muita gente não sabe exatamente o que é jejum. Existe uma diferença. Jejum não é apenas abster-se de alimento, para você fazer exame de sangue, não é? Quando o cristão jejua, ele está dizendo não ao seu corpo e testificando que seu estômago não é Deus. Veja lá o texto de Filipenses 3,19, quando a Bíblia diz, não é? Que Deus não é o nosso ventre. Quantas pessoas, a glutonaria, irmãos, é um pecado citado na Bíblia, não é verdade? A glutonaria é um pecado citado na Bíblia. O que é o glutão? É aquele que quando ele está comendo, ele está olhando o que tem na mesa, antes de terminar o que tem no seu prato, e ele está olhando ali, e ele vai dizer que quer comer muito rápido, para que outra pessoa não pegue o que tem na mesa. Ele é um glutão. Por quê? O seu ventre é o seu Deus. Ele vive por aquilo que ele sente. Veja Filipenses 3,19. Pode ler. Então quando você está jejuando, você está declarando assim, ó, o meu ventre não é meu Deus, as coisas que eu vejo não podem orientar um outro canal, é a fé. Então quando eu separo esse tempo de jejum, como diz, o jejum está profundamente ligado à oração. Salmo 35, versículo 13, Mateus 17, 21, grandes homens de Deus jejuaram antes de realizarem grande obra para o Senhor. Jonathan Edwards, muitos já leram o livro Pecadores na Mão de um Deus Irado. Naquela época, os cristãos eram cristãos nominais, era comum ver ministros embriagados, era comum ver pessoas entrarem a cavalo dentro das igrejas, era comum pessoas não convertidas, sustentadas pelo Estado, se tornarem ministros de confissão religiosa, mas não tinham o menor comprometimento com Deus. Aí Deus levanta, e aí eu quero, para quem gosta de estudar, indicar a você um livro, que é Heróis da Fé. Você vai encontrar lá sobre Jonathan Edwards. Você pode ler Pecadores na Mão de um Deus Irado também. Olha, irmão, se aquele sermão fosse pregado hoje,
em muitas igrejas, esse pregador seria escorraçado. Mas Jonathan Edwards, não é? Ele jejuou 24 horas antes de pregar esse sermão. E ele não tinha um fundo musical, não tinha microfone com caixa de som, e ele nem enxergava muito bem. Ele levantou o sermão escrito, com uma vela na mão, e a biografia dele diz que quando ele sai para pregar, parecia o rosto de um anjo, tamanha era a paz que havia na vida dele. A Bíblia diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. João 14, 27. O jejum é um momento de nos deixar tranquilos, separados, em oração. Jonathan Edwards, quando começa a pregar, e olha, irmãos, ele pregou um sermão assim, o povo empedernido, coração duro, ele disse: a boca do inferno está aberta. E ele disse: vocês afrontam a Deus. Estou parafraseando Jonathan Edwards. Ele disse: vocês são como, falando para a congregação dele, como um bicho peçonhento, em que Deus segura, como alguém segura um bicho peçonhento sobre o fogo, contempla e na sequência joga no fogo. Um bicho peçonhento. E ele disse: não me admiro que ainda hoje alguns de vocês vão ao inferno. Se ele pregasse isso hoje, o que aconteceria, hein? Nessa época de receba, Deus vai te dar tudo o que você quer, vai te atropelar com a bola de fogo. O resultado da mensagem foi que as pessoas começaram a segurar nas colunas, segurar nos bancos, com medo que a boca do inferno abrisse debaixo deles. Tamanha era a presença do Espírito Santo naquela reunião. O sermão já tinha sido pregado antes de Jonathan Edwards subir ao púlpito. O sermão já tinha sido vencido no coração das pessoas no momento que aquele homem estava guerreando em oração e jejum. Homens, irmãos, como Finney, muitas vezes interrompia o culto de avivamento quando percebia que os ouvintes estavam com o coração frio, e imediatamente proclamavam um período de jejum e oração. Irmãos, existe na biografia de Finney, se você puder assistir, Finney é um advogado, ele tinha tanta vergonha do cristianismo, que ele dobrava o joelho para orar, e ficava olhando no buraco da fechadura, e orava tão baixo, para ver se alguém não estava vendo, olhando para ele, de tanta vergonha que ele tinha. Mas um dia Finney entrou numa floresta e disse: eu não saio de lá enquanto não for cheio do Espírito Santo. Irmãos, o poder de Deus era tanto. Irmãos, salvação é de graça, Efésios 2, 8 e 9, mas ministério custa caro. Ministério custa caro. E ministério não tem a ver exatamente com reputação. Tem muita gente que vive de reputação, mas não de comprometimento. Comprometimento. Finney recebeu de Deus de tal forma que, duas situações que eu conto aos senhores. Uma, ele chega numa tecelagem movida a roda de água. Não tinha energia elétrica, não tinha fundo musical, não tinha nada disso. Finney chega, aquelas mulheres com a vida atribulada, ele entra e fica quieto. De repente, a senhora que estava na tecelagem começa a tremer, quebra o fio, ela cai de joelhos, arrependida, e aí começou a cair uma atrás da outra, de joelho. O dono da tecelagem parou a fábrica. Pode pregar, evangelista. Uma outra cidade, essas cidades do Velho Oeste, né? Convidaram o evangelista Finney. Irmãos, naquela época, era tanto o sermão que você pregava que você não sabia. Já aconteceu comigo de pregar 6 vezes um final de semana e
para ser muito franco, nem saber direito onde que está indo. Direito. E Finney foi convidado para pregar pelo único crente de uma igreja, daquela cidade, aliás. Só tinha um crente na cidade, não tinha mais ninguém, só tinha um crente. Tinha salão na cidade, tudo, teatro, tudo. E só tinha um crente. Esse homem que vivia em jejum e oração foi convidado para pregar nessa cidade. E aí o que aconteceu? Ele foi pregar numa escola, não tinha púlpito, não tinha igreja. Colocaram uma mesa, Finney subiu na mesa. E ele pregou sobre Sodoma. E pregou sobre Ló. Ele não entendeu porque o povo queria bater nele. Porque ele pregou sobre o pecado de Sodoma. E o único crente que tinha naquela cidade se chamava Ló. E a cidade chamava Sodoma. Ele não sabia. Você já leu isso, Marcelo? De repente o Espírito de Deus caiu sobre aquela escola. E as pessoas começaram a cair ao chão. Não como hoje a gente vê essas bagaceiras aí, que se é de Deus, ninguém precisa segurar, não, irmão. Se é de Deus, não morre, não. Que é de Deus. Mas as pessoas não caíam desacordadas babando, não. As pessoas caíam no chão de cara, porque não aguentavam o peso do pecado. E a noite toda, ele disse que ele conta que se tivesse 2 espadas, uma em cada mão, não conseguia derrubar tanta gente. No outro dia tinha que ter aula. Tiveram que tirar as pessoas carregadas. E acabou. Peça de teatro ali acabou durante muito tempo naquela cidade. A quem é muito dado, o muito é requerido. Na palavra, nós encontramos Jesus dando exemplo do jejum. Eu vejo hoje, irmãos, em que pese alguns lugares que meus alunos me levam para comer, mas eu vejo hoje irmãos que gostam de ostentar e idolatrar a comida, não conseguem separar um momento para Deus. Jesus deu exemplo disso. Como é que está o nosso canal do jejum? Esses propósitos que nós fizemos aqui não te fez bem? Jesus jejua no deserto, Mateus 4:2, não é? Ana era uma senhora idosa e servia ao Senhor no templo com jejuns, Lucas 2:37. E por que ela estava jejuando no templo? O que foi que ela viu? O que foi que ela viu, irmão? Gente, Jesus sendo levado ao templo, porque ela estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, com vida devocional. Tem muita gente que quer as coisas de Deus, mas não quer pagar o preço de estar no lugar que Deus quer. Quer ver Deus operar, mas não quer pagar o preço de estar no lugar certo. Meus irmãos compreendem isso? Não é? Veja aí, não é? Paulo, jejuando nos dias em que se seguir a sua conversão, Atos 9:9, ele é transformado, ato contínuo, ele é levado para Damasco, ato contínuo, ele começa, sabe, Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você, fica atento. Você acha que Deus vai falar com gente desatenta? Você acha que Deus vai falar com gente que não está nem aí para ouvir? Não é? Gente que despreza o Senhor, despreza a voz de Deus. E aí nós vemos o Paulo, até recebe o seu chamado. Agora, um dos textos, Atos 13:1, para mim, é um dos maiores textos da Bíblia, com relação a culto. Pode ler, por favor? Ponto, acabou. Diga comigo, não é a quantidade, é a qualidade. Não é que Deus não quer quantidade, óbvio que Deus quer. A Bíblia fala sobre lançar a rede, fala, trazer para a casa de Deus,
Por que você acha que muita gente não segura o rojão de ficar com Deus aqui na casa de Deus? Porque a gente lança a rede e traz para cá a doutrina e que vai mostrando se o peixe é bom ou não. Tem gente que não suporta essa doutrina, está escrito. Amém? É assim? E às vezes a gente acha que é culpa nossa. Não, é Deus que está mostrando. Porque todo mundo é uma laranja, irmão. É o Espírito Santo que espreme. Algumas têm caldo, outras têm caroço. Amém? Que Deus dê graça que a gente tenha caldo. Às vezes a gente está meio azedo, mesmo assim Deus coloca um açucarzinho, não é? Mas o que, para mim, cadê o texto? Coloca o texto, eu vou terminar, pastor, fica tranquilo. Eu pensei que eu tinha compromisso terça-feira que vem, mas é só na quinta, o pessoal vai mandar me buscar. Estavam lá onde eles estavam? Digam, vamos lá, vamos analisar o texto. Onde é que eles estavam, irmã Sheila? Eles eram o quê? Quem é fiel no mínimo, Deus coloca no muito. Todo mundo que estava lá, quantos tinham? 50, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Colasso não é nome não, tá? Então 5. Quantas pessoas tinha nesse culto? Quantas? Era lá na Camboriú? Era o congresso de fulano de tal? Só tinha 5. Todos eles tinham ministério. Irmão, quando você reúne com gente de ministério, difícil Deus não falar, hein? Qual é o ministério deles, hein? Palavra, tudo a ver com a palavra. Palavra lançada e palavra recebida. Palavra recebida, profeta. Palavra lançada, o mestre. Tem gente que só quer andar com tranqueira, irmão. Amós 3:3, andarão 2 juntos se tiverem como acordo. Você quer que Deus fale com você andando com tranqueira? Andando com gente atribulada? Andando com gente das trevas? Andando com gente que vai lá no Netflix e assiste aquela porcaria de, sei lá como é o nome, 6, como é que chama, filho, gente? Fala aí para mim. Sabrina, nós falamos sobre isso, não falamos? Coisa do Satanás. Fica assistindo, né? Porque quem anda com pastor aqui, meu irmão, vamos conversar as coisas sérias. A pessoa fica lá assistindo contaminação, aprendendo contaminação. O que vai ter na vida? Contaminação. Agora, se você anda com gente que fala de libertação, anda na libertação, o que vai ter na vida? Libertação. Que comunhão entre luz e trevas? Que comunhão tem? Nenhuma. Atos 13, os camaradas eram profeta. O que os camaradas eram? Mestres. Todo mundo, não tinha alguém aqui sem ministério? Se tivesse, pegaria por osmose. Quantas pessoas chegam para o pastor da igreja e dizem assim: aí pastor, o senhor está indo aonde? Está indo na musical? Posso ir junto? Não, meu irmão, mas você não vai ter. Não, mas eu quero ir junto. Não, mas eu quero ir, deixa eu ir. Posso ir? Só para carregar a tua Bíblia? Só para ficar junto? Imagina, lá vai encontrar com outros irmãos na mesma estirpe. Porque quer ir. E o que vai acontecer? Vai pegando por osmose. É assim que funciona. Amém? Eu digo aos meus discípulos: vocês aproveitem enquanto eu estou aqui, que um dia eu não vou estar mais. E em muitos lugares eu não estou mais. Então quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não adianta murmurar. É como aqui na academia, na associação, não é minha, na associação onde eu dou aula. Mas quem chega para treinar, faltou naquele outro dia, mas não pode falar: mas você não me ensinou isso. Não, eu ensinei, você que não estava. Eu falei, você que não estava. Entendeu? Entendeu como é que é? Os caras estavam lá, versículo 2. O que eles faziam? Primeiro, eles eram servos de Deus.
estava ali para servir a Deus. E aí, meu irmão, servir a Deus não é ativismo, não vai dar tempo de eu falar. Não, vamos para frente. E ele jejuando. Aí o que aconteceu? Deus falou: vou fazer uma divisão. Tem divisão que é de Deus? Tem divisão que é de Deus, quando é uma célula para multiplicar e abrir outra célula. Toda célula é uma divisão. Amém? Agora, quando a divisão é para arrancar um câncer, não é? É para tirar um negócio, aí tem que tirar o que está morto. Mas no caso, são 5 irmãos, Deus tira 2, separai-me para mim, aqui ó, Barnabé e Saulo, que aliás, depois quando você vai ver, muda, é Saulo e Barnabé, lá na frente. Isso tem um porquê, não vou falar isso hoje. Para a obra que os tenho chamado. Deus chama quem já está disposto. Deus chama os disponíveis. E Deus chama os humildes. 3 qualidades para ouvir o chamado de Deus: disponível, disposto e humilde. Tem que ser as 3 coisas juntas. Não dá para, fulano está disponível, mas não está disposto. Está disposto, mas não está disponível. Ou não tem humildade, não adianta. Tem que ter as 3 coisas juntas. Isso aí é uma conferência que eu ministro sobre como entender e ouvir a voz de Deus. O que foi, pastor? É bênção sim, irmão. Se escandalize com quem não tem para dar. Nós vamos falar que tem gente que é muito barulho e pouca palavra. Quem gosta de barulho, irmãos, é rojão. Vamos lá. Aí o Senhor chama eles. 5 irmãos, sobraram 3. Por causa desses irmãos nós estamos aqui hoje. Não é por causa da igreja de Jerusalém, é por causa da igreja gentílica. O evangelho que chegou até nós não é o evangelho de Jerusalém, irmão Marcelo, porque a igreja de Jerusalém, que ficou em Jerusalém, no cerco de Jerusalém, ela cai no ostracismo. Não vai dar tempo de eu falar sobre isso, a história mostra, e acaba abraçando uma série de heresia. O que chegou entre nós foi esses 5 crentes aí orando, que fez que a gente, todos nós, pudéssemos ouvir o evangelho. Está bem? Tem gente que entendeu, deu glória a Deus. 5. Olha como o fato de você jejuar, orar, pode abençoar outras pessoas. Agora, jejum não é consagração. Amanhã nós temos consagração, mas só vamos ter consagração amanhã? Ou tem que ter consagração todo dia? Não é? O jejum é feito com espaço de tempo entre um e outro, ao passo que consagração é a santificação do crente, deve ser diária. Romanos 12, 1 e 2, Hebreus 12, 14, se não está aí, se quiser anotar. O jejum leva primeiramente o cristão à consagração pessoal, ou seja, a santificação. Jejuar pode ser e é um veículo para a consagração, mas não é a consagração em si, porque você, sem jejuar, tem que continuar sendo santo. Amém ou não? A boca fala, há momentos que seu coração fica envenenado, sim ou não? Sim ou não? Ou não há? Paulo fez isso. Deus te ferirá a parede branqueada. O que Paulo fez? Xingou o cara, xingou o sacerdote, falou: seu leproso, fica, aliás, amaldiçoou, fica leproso, você vai ver. Que o sacerdote tinha mandado bater na cara de Paulo. Onde já se viu apanhar na cara? Que é isso? Mas depois você vê o resultado. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve é que, se o coração estiver envenenado, ele vai, 1 de João 1,9, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar toda injustiça. A confissão, o conserto, é característica de um crente. Amém ou não? 1 João 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica, o sangue de Jesus nos purifica do pecado na luz.
E aí o que está escrito em Malaquias. Então isso é a santidade. Amém ou não? A boca fala que está cheio de corá. Tito 2,8. O que está escrito em Tito 2,8 mesmo? Rápido. Nossa Deus, rápido. Vou parar com o jejum aqui. Tito 2,8 de cabeça aí, pessoal. Vai lá. Eu conheço esse texto de cabeça. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Difícil o texto? É mais difícil que o tal do receba, é ou não é? Controla, Deus, a minha língua. Tiago diz o quê? Que a língua é um pequeno membro. Com ela você é como o leme de um barco. Olha o tamanho do barco. E o leme, como é que é? Fica sem leme para ver o que vai acontecer. A língua. Quem já falou uma coisa que se arrependeu, mas você consertou? Não tem problema. Isso acontece. Consertou? Tem que consertar. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. E o jejum te ajuda. Por quê? O jejum está em linha com um negócio chamado vigilância. Quando você está jejuando, você não fica mais ligado? A Bíblia diz orar e vigiar, não é assim? Não, a Bíblia não diz isso. Mateus 26:41, a Bíblia diz: vigiai e orai. Vigia primeiro, para pedir perdão depois. Quando você está em jejum, você está atento. Eu me lembro que, hoje ninguém mais faz isso, é muito raro. Eu estou falando da minha época, época boa demais da conta, de jovem crente. Hoje tem jovem crente que tem, a gente não sabe, na boa, difícil de saber. Tem jovem fervoroso, de Deus mesmo, mas não é tanto como eu via antigamente, viu? Eu me lembro que você ia fazer visita e ir em jejum. Mas não pode o quê? Já era motivo de você evangelizar. A pessoa queria dar um café, não posso, moço, porque estou jejuando. Isso não é pecado, não. Aí você já explicava por quê, né? Não, tem gente que não está nem aí, sabe? O estômago dele é o Deus dele. Ele não quer saber se é consagrado, se é de Cosme Damião, se é do Satanás. Está lá, eu quero é comer. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Vamos lá. Por que jejuar? Primeiro, Deus promete ouvir a oração do seu povo. João 14:14. Jejuar por quê? Pela nação. Segundo Crônicas 7:14. Esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, jejuar, clamar, buscar minha face. Jejum está ligado à oração. Pelos nossos próprios problemas. Daniel orou. Em período de aflição. 1 Samuel capítulo 1, versículo 7. Olha o contexto desta mulher que foi humilhada por Penina, né? Antes de tomar grande decisão. Tem gente que nem pergunta para Deus, não pergunta para Deus sobre a sua própria vida. Como pastor disse assim, pastor era muito arrogante. Tem pastor arrogante? Pastor era muito arrogante, medalhão de uma cidade. Ele dizia, minha igreja. Mas ele não dizia minha igreja no sentido de congregar, alegre, feliz pela igreja dele. A igreja é minha. O prefeito, o vereador, eu faço acontecer. Um dia ele estava dormindo, alguém, corre pastor! Era demais, acho que era até a folga dele. O que foi? Tesoureiro, vice-presidente, não lembro direito, matou alguém.
Está sendo preso. Acabou com a reputação da igreja. Aí ele começou a orar. Deus, a tua igreja, Deus, a tua igreja. E Deus respondeu a ele: a minha igreja? Você não tem dito até hoje que a igreja é tua? Resolva o problema. Se ele tivesse perguntado: Deus, o que eu faço? Logo lá no começo, vamos jejuar, vamos orar. Porque até assim, às vezes as pessoas dão problema, assim ou não? Mas tem gente que ativismo é tanto que não pergunta para Deus para onde que vai, o que vai. Ele quer fazer do jeito dele. Amém? Amém ou não? Não estou dizendo que a gente não vai ter problema. Vai ter problema. Período de aflição, antes de tomar grande decisão, Atos 13:2, e jejuar, porque o noivo vai vir. Jesus iniciou o seu ministério com jejum. O povo obteve proteção de Deus praticando jejum. Jejum está relacionado à oração e à fé. O jejum disciplina o corpo, ajuda a disciplinar. 1 Coríntios 9:27. Vai. Cabeça. Quem frequenta escola dominical aqui, irmão? Para que nós já vamos entrar nessa conversa já. Vamos entrar nessa conversa aqui já. Como é que está o seu canal do jejum? Por que você vai jejuar? O jejum precisa ter um objetivo específico. Esther 4:16 e 17. Determine tempo. Tem gente que tem dificuldade. O judeu jejuava das 18 às 18 do outro dia. Agora, você não pode transformar o jejum numa doutrina, como eu fiz, né? Quando eu era novo. Eu jejuava quase todo dia. Só que é o seguinte, né, irmãos? Eu saía na rua, levantava o braço, sentia arder assim, ó. Estava procurando emprego com bolsa do lado, escutava. Eu indo para lá assim, escutava assim: entra naquela casa ali, ó. Quando a pessoa me via, me conhecia ainda da época de descrente, eu nem lembrava quem morava lá. Minha mãe está com espírito. E o novo convertido, jejuando, irmãos. Jejuando. Aí eu entrei, tinha uma menina desse tamanho, a menina tinha uns 15 anos, era desse tamanho, completamente endemoniada. Tinha uma crente lá, daquelas igrejas que só ora de joelho, que estava apavorada. A mulher estava apavorada. E numa cama tinha um endemoniado e na outra também. Na outra era a mãe do rapaz. E aí eu falei: o que está acontecendo? Aí me disseram: minha mãe está com espírito. Levaram em determinada igreja, botaram a pessoa para fora da igreja. A pessoa queria ir no cemitério, tomar sangue, ligar o gás. Aí eu novinho, né? Falei: Deus, o que eu faço aqui? Aí eu orei, estava jejuando. Abri a Bíblia, o Senhor falou de libertação. Botei a mão na mulher, ela expeliu pela boca, um troço amarelo desse tamanho assim. Sai! Puf! Onde é que a mulher foi parar? Na igreja. Está entendendo? Não é o seu tamanho, é a comunhão que você tem com Deus. Amém? Jejum com objetivo. Jejue. Senhor, eu vou jejuar até meio-dia. Agora não é? Agora, tá certo que Deus me repreendeu com esse negócio de jejum todo dia, né? Que eu não vigiava, líder de mocidade. Eu juntava a minha mocidade, íamos fazer visita, evangelismo, expulsar demônio. Quando era hora de entregar o jejum, eu levava todo mundo na padaria para comer sonho, né? E eu jejuava todo dia praticamente. O dia que eu não jejuasse, eu me sentia o mais indigno dos crentes. E um dia Deus falou: para de gastar dinheiro no que não é pão. Eu não obedeci, foi fatal. Caí doente. Entendi, mas foi uma fase, né? É importante você ter orientação de Deus para jejuar. Mas jejua. Amém? Misericórdia. Bom, jejue com atitude de perdão.
Oh Deus, eu vou jejuar para você matar aquela irmã da nossa igreja, aquela atribulada. Vou colocar ela debaixo do meu joelho. Irmão, tem uns hinos assim que não pode ter sido dado pelo Espírito Santo. Deve ter sido outro Espírito que deu o hino. Quer ver? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na besta vai se arrepender. Vou matar na unha. Onde que isso é coisa de crente? É verdade mesmo, estou falando que é, irmã. É com certeza que é. Aonde que está escrito isso? Aonde? Jesus fez isso, não fez? Não, Jesus perdoa, Senhor, eles não sabem o que faz. O povo parece que gosta desse negócio da vingança. Deus me deu um céu da vingança. E Deus diz, a vingança pertence a mim, não a você. Por que a gente quer vingança? É porque a gente está na carne, irmão, carnal. Precisa jejuar, queimar a carne um pouquinho, buscar a orientação de Deus. Jejum e meditando na palavra. Jejum e não como os hipócritas, né? Os hipócritas jejuavam, não é? Queriam mostrar o jejum. Não, vai na boa. Sim, mas tem uns irmãos que dizem que para jejuar não pode nem escovar os dentes. Não, mentira, tem nada a ver isso aí. Outra coisa, jejum. Tipo de jejum. Tem gente que faz um jejum assim, eu vou jejuar de comer jiló. Nada a ver. Eu vou jejuar de tomar café. Aí mas não é jejum, isso aí é propósito. Quem não vive sem café? Levanta a mão, fala a verdade. É que eu não congrego aqui. Se eu congregasse aqui, eu ia fazer um desafio, porque eu também tomo muito café. Era assim, um mês sem tomar café. Não, porque o que é que manda na gente? Quem tem mais poder? O café? Tem gente que se não tomar café, estribucha. Tem, não tem? Coca-Cola, chocolate. Irmãos, isso não é jejum, irmão. Aqui é uma questão subjetiva. Tem gente que jejua tomando água. Eu não jejuo, eu jejuo geral, completo, sem água, sem comida, nem nada. Porque eu não posso. Mas a Bíblia diz que Jesus teve fome, não diz que ele teve sede. Mas será que Jesus tinha uma constituição física menor do que Moisés, que não comeu pão nem bebeu água por 40 dias? Está escrito. Está aqui, está na Bíblia. Não vou dar tempo de eu falar sobre isso. Como é que está? Como é que está o teu canal do jejum? Né? Nós temos instado com os irmãos, olha as respostas que Deus fez nos cultos aí, de gente jejuar e orar. É ou não é? Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos para o próximo canal. Tenho meia hora para falar sobre 4 canais aqui. Vamos lá. Deus prova o homem onde ele é mais. Gente, completa. Você que está assistindo aí pela internet, hoje me perguntaram se essa conferência está na internet. Deus prova o homem onde o homem é mais. Vai, pastor. Deus prova o homem onde o homem é mais. Pastor Alexandre. Deus prova o homem onde o homem é mais. Não. Gente, vocês não conhecem essa máxima? Deus prova o homem onde o homem é mais duro. Onde é que Deus prova o homem? Onde o homem é mais duro. E onde o homem é mais duro? No bolso. Tem gente que não abre a mão nem para dar bom dia. Tem gente que quando vai numa festa, ele só vai se não tiver que levar nada. É ou não é? Se alguém pergunta, se alguém fala, vamos fazer aqui uma vaquinha para comprar um negócio, e ele tem que, é obrigado a levar, ele leva 100. Vamos comprar um refrigerante, ele vai comprar o mais barato. É um refrigerante que ele nem bebe. Ele não tem coragem de beber.
A igreja, aliás, na boa, eu sou contra a campanha do quilo. Existe ainda? Campanha do quilo? Sou contra. Ninguém merece, irmão, campanha do quilo. Campanha do quilo é coisa de crente. Campanha do mantimento. Você faz campanha do quilo, o cara só traz sal. Ou farinha. É sal demais, irmão. Eu conheci uma irmã, oh meu Deus, quando era aquela serva de Deus, essa irmã dizia, essa irmã era cega, irmãos, ela não enxergava quase nada, ela tomava muitos medicamentos assim, muito. Aquela mulher me ensinou muito sobre expulsar demônio, e ela chegava na casa dela, tinha óleo quase até o teto, óleo, lata de óleo, ela dizia, não traga para os meus pobres o que você não come. Você já viu os camaradas quando não quer jogar no lixo, dá para assistência social? Aqui não acontece isso, só, por exemplo, a pessoa não quer, vem buscar um sofá, aí você, poxa, legal, um sofá, vamos doar para alguém, chega lá, o sofá está todo estourado, com uma marca de urina desse tamanho, tudo quebrado, a pessoa dá a roupa tudo estourada, rasgada, dá um sapato para a irmã, que é irmã, Deus pode te tratar assim, toma cuidado, porque a Bíblia diz assim, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, transbordando, sacudida, vos deitarão no vosso regaço, com a medida que você medir, Lucas 6,38, vos medirão a vós também. Você que está assistindo pela internet, que só dá sobra para os outros, só sobra, Deus te dá sobra. Vamos falar sobre dízimo e contribuição, então, rapidinho, ai, está terminando, gente, a gente está indo embora. Existem alguns cidadãos no YouTube, e essa geração do YouTube é interessante, do Google, porque o Google ensina bastante, ajuda, é ou não é? É ou não é? Então, tem um monte de coisa de Satanás no Google também, e no YouTube também. Tem muita gente que é servo do diabo, que tem vídeo no YouTube. Aí você pergunta, você congrega onde, abençoado? Não, eu estou vindo de rodear a terra. Ele não tem coragem de dizer que vem de rodear a terra, mas ninguém sabe onde ele congrega. E coloca lá as aberrações doutrinárias, as maiores aberrações doutrinárias, porque ele não tem rebanho, não tem pastor, não tem. Vocês ouviram lá, quem estava comigo lá no campeonato, o que o mestre falou lá, né? Mestre é quem tem o quê? Aluno. Esse é mestre. O resto é só coisa fiada. Pastor tem que ter rebanho. Aí o cidadão começa, eu sou vice-deus, querubim ungido, a última bolachinha do pacote. Aonde? Ensina aberração, ensina coisas sem noção, não tem responsabilidade com a alma. E aí ele vem e diz assim, porque o dízimo é da lei. Vai ler a Bíblia. Bom, primeiro, o que é dízimo? O dízimo é a 10ª parte das rendas de uma pessoa que devem ser consagradas ao Senhor. Se por um lado tem gente que diz que o dízimo não é no Novo Testamento, tem outros loucos que ensinam coisa que não tem nada a ver. Dízimo dos dízimos, trízimo, que mais? Primícia, joga dinheiro no pé do pastor, isso tudo é heresia. Vamos ficar com o que a Bíblia ensina, não é? O que quer dizer a palavra dízimo? Dar a primeira parte da renda e não das sobras, ou se sobrar alguma coisa. Deuteronômio 14:23, na verdade, e o outro irmão, por favor, Provérbios, se a senhora quiser ler, fica à vontade, irmã. Provérbios 3:9, quem está com a Bíblia na mão aí, né? Deuteronômio 14:23, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, comerás os dízimos do teu cereal,
do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Perante o Senhor, tem alguma coisa aqui que está em falso, até aqui embaixo, magistério? Estou vendo. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ti, fazer habitar, comerás os dízimos do teu cereal. Por quê? Porque o dízimo era agrícola, certo? O dízimo era agrícola. Numa sociedade agrícola, você entregava o dízimo do que você plantava, certo? Você entregava ao sacerdote, no caso aí, que o sacerdote vai comer isso, né? Você entregava na casa do Senhor, não é? Eu me lembro como se fosse hoje, isso aqui não é doutrina, tá, irmão? Mas eu me lembro, eu estava lá, na igreja batista, na cidade de Queimadas, pastor Jorge Dantas Costa, um homem que me ensinou muito, muito sábio. Eu jovem ainda, estávamos ali nos anos 90, comecinho dos anos 90, de repente uma ovelhinha chega com 2 coxinhas, e chegou, deu para o pastor, e os filhos do pastor tudo ali, de verdade, isso aconteceu, irmão, e eu ia pregar naquela igreja, irmãos, não é? Me aprendi muito, eu fui para aprender, na verdade, né? Ele me chamou para pregar, mas eu mais aprendi do que preguei. Aí, ele pegou, a pessoa disse: aqui, pastor, é a primícia do meu trabalho, acabei de começar a fazer a coxinha, estou trazendo para a casa do Senhor. Interessante, ele abençoou. Isso não era doutrina, não. Os filhos dele disseram: pai, deixa eu comer. Ele falou: não, depois a gente compra. Isso aqui é do sacerdote. Tá, pastor? Rapaz, aprendi com aquilo. Porque qual é a visão do Novo Testamento? Jesus não revoga o dízimo, Mateus 23, 23. Porém, se trazia tudo na presença de Deus em Atos. E a Bíblia diz o que em Lucas 17, 10? Evangelho de Lucas 17, 10. Vamos lá? Assim também vós, quando haverdes feito tudo o que foi ordenado, dizei o quê? Somos servos inúteis, porque fizemos só o que devíamos fazer. Ai, olha como eu sou crente, aleluia, entreguei o dízimo. Tu não fez mais que obrigação, irmão. Olha, eu dou oferta alçada, é tua obrigação. Quero ver você semear na obra missionária. Quero ver você ver a necessidade de um irmão e na boca miúda, vem cá, leva para tua casa, não é? Olha o que, peraí, calma, irmã, calma. Que honra você tem nisso? Como é que Deus vai te honrar? Você já tem, sua coroa, você já, eu até brinco, de vez em quando a gente faz umas coisinhas por aí, né? Aí a pessoa começa a contar, eu falei: irmão, não fica queimando galardão, vigia, está em paz, estamos em paz. Traga alguém, chega assim, vem cá, você está precisando de um terno, irmão, está aqui, você já fez toda a sua obrigação. Eu fico ouvindo hoje gente dizer: pastor, eu posso entregar meu dízimo em cesta básica? Não. Você recebeu em cesta básica? Se você recebeu em cesta básica o pagamento, tudo bem, aí você entrega. Mas não, se você recebe em dinheiro, entrega do mesmo jeito. Amém? Tem pergunta aí, né? Ninguém vai perguntar se é do bruto ou se é do líquido. Eu respondo se você me perguntar, né? Jesus, Provérbios 3, 9. Honra o Senhor e com as primícias de toda a tua renda. Honra o Senhor com o que você tem. E aí depois com as primícias de toda a sua renda. Aqui, irmão, eu vou ampliar essa conversa aqui. É que hoje não existe mais rua de terra aqui, né, irmão? Não é? Eu conheço uma história. Nós tínhamos um irmão na nossa igreja, naquela época que o gol era quem tinha um gol, carraço. Quem tinha um gol,
Ainda que não fosse a ar, né? Aquelas batedeiras de bolo que tinha naquela época, a gente achava muito boa, né? Não é? Você tinha o gol, fazia... Ó, eu vou terminar, pastor, tranquilo. Pode deixar que eu tenho 20 minutinhos aqui para terminar. Se você me der mais 5 minutos, eu fico agradado. Ó, esse irmão tinha um gol. Não vou falar o nome dele não, que está transmitindo. Ele trabalhava na Eletropaulo. Ele tinha uma família meio... Sabe o que é? Que às vezes o marido é crente, mas a mulher é complicada, né? Tem isso? Às vezes a mulher é crente e o marido é complicado, né? E ele queria servir a Deus com as coisas dele, mas a mulher... Camarada... Deus abençoou muito a vida desse homem. Sabe o que ele fazia? Ele enchia o gol dele de crente, enfiava o carro nas ruazinhas de terra. No começo ele era todo burguesinho, não pode botar o pezinho, não. Mas aí Deus vai provando. Aí quando ele fala assim, eu não quero saber, o carro é teu, manda ver aí, vamos que vamos. Aí Deus começou a abençoar muito. O homem tinha condição. Mas um dia, irmão, não sei se vocês acreditam nessas coisas, não lembro se era ceia, o que era, e a mulher disse assim, nós vamos para a praia. É pecado ir para a praia? Nós vamos. Camarada era presbítero, irmão. Amor, para não falar o nome dela, não dá. Nós vamos. E aí, irmão, sem brincadeira, orando, Deus falou, você não vai não. Não interessa. Nós vamos. Não tem problema. Ele entrou no Mr. Shake. Quando voltou, o carro não estava mais lá. Não estava mais. Aí ele, meu Deus, eu sou fiel. Aí Deus falou, se você fosse, ia acontecer coisa ruim. Eu deixei levar teu carro para você aprender a me obedecer. Quando Deus fala não vai mesmo. Tem gente que fica de brincadeira com as coisas do Senhor, acha que Deus saiu de férias, aí depois se estrupia todinho, não jejua, não ora, não tem fé. Irmãos, a gente não é perfeito não, irmão, mas essa é uma coisa que eu coloquei na mão de Deus. Deus falava, uma vez Deus, vou dar um testemunho, eu estou tomando banho, eu tinha um Espero, quem conhece esse carro aí? Eu tinha um Espero com teto solar, lindo, e esse Espero eu tinha vendido para uma cunhada, assim, e me pagando, porque eu tinha outro carro, tinha dado um carro para minha filha e tal, eu tinha lá, estou tomando banho, escutei, dá o carro, meu Deus, ô Jesus, eu sou dizimista, né? Mantenha a obra missionária, né Deus, Deus, esse dinheiro vai ajudar, tem conta para pagar, nem aí, chamei a mulher, Deus mandou dar o carro, ela falou, agora, chamei as pessoas, falou, o carro é seu, não precisa pagar mais nada não. A pessoa começou a chorar na hora, né? Isso foi não me lembro que dia, eu sei que naquele final de semana eu tinha uma palestra para dar. Ó, irmãos, diante de Deus, eu fui dar uma palestra, eu vendi o dinheiro do carro, vendi de material, eu nunca vendi tanto material na minha vida, o valor do carro eu vendi, num dia. Mas não foi só o valor do carro, ainda o dízimo que eu tinha que dar sobre o valor do carro veio junto, e ainda veio mais uns 2 ou 3 mil para, não me lembro direito, só para Deus falar, eu estou cuidando, faz o que eu estou mandando, eu não falei que sou eu que sustento. Mas isso é para quem está com o canal da fé desobstruído. Honra o Senhor com o que é teu. Vamos lá, irmão, 15 minutos. Dar o dízimo.
e outras ofertas, não é só o dízimo, é oferta. Cuida da obra social, cuida das crianças, cuida dos irmãos, cuida um do outro. Igreja é assim. Tem gente que acha que é só assistência social da igreja que é para cuidar. E às vezes Deus está falando, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz. Irmão, tem um caso aí de pediram lá num programa de rádio ajuda para uma irmã. Ó, essa irmã está passando necessidade, algum irmão pode dar uma cesta básica? Pai de santo ouviu, comprou a cesta básica, mandou entregar lá e fala, quando ela perguntar quem foi, fala que foi o pai de santo do terreiro tal. Aí o cara chegou na casa da irmã, está aqui a cesta básica, a senhora não falaram no rádio, oh glória a Deus, aleluia. A senhora não quer saber quem mandou? Não, meu filho, quando Deus manda até o diabo entrega. Eu já vi Deus mandar a gente entrar em lugar que não sabia onde é, para entregar o valor. Já aconteceu comigo, de estar em determinado lugar, Deus falar, vai lá e dá tal coisa para tal pessoa, exatamente o que a pessoa precisava. Eu duvido Deus não cuidar de você. Irmão, é mais fácil à noite virar um fogaréu, não nascer no outro dia do que Deus não honrar a palavra dele. Se você, olha, a Bíblia diz que Deus não é homem que minta, nem filho de homem para se arrepender. Se você tiver fé, não é para negociar com Deus, Deus, eu vou te agiotar, vou te dar 10, só me devolver 30, 60 e 100, não, eu faço porque Ele me amou primeiro. Quantas vezes eu vi isso? Ah, mas tem muito louco aí na rádio, na TV. E que nós temos a ver com esses caras? Nós temos a ver com Deus, irmão. Com Deus. Vocês sabiam que eu tenho uma filha na Índia? Verdade, nunca vi. Mas a gente adotou como filho. R$150 você cuida de uma criança durante um mês. R$150 na Índia. Me lembro do dia que eu estava numa reunião de pastores, o Espírito de Deus falou, vai lá. Lágrima, coisa gostosa, irmão. Estou dando esses testemunhos para dizer para você que vale a pena. Ah, mas vai fechar a porta, fulano não te convida mais, ou não sei. Quem cuida da obra é Deus, irmão. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ele é poderoso para arrancar batente, esticar o batente assim, ó, ainda para você passar. Agora, se você ficar de murmuração, Filipenses 2,14 diz o que mesmo? Isso é isso aí, varão, porque a idade tá, sem olhar, sem usar. Filipenses 2,14. Deixa eu ver. Fazei tudo sem murmuração nem contenda. Poxa vida, se eu não entregar meu dízimo, o pastor não me dá oportunidade. Fica com o teu dízimo para você. Não é bênção. Ei, pastor, meu dízimo é a maior da igreja, grande coisa. Então fica com ele para você. Porque a partir do momento que eu sei, já não é mais bênção aqui. Maldição. Agora, se você com coração, é ou não é? Amém ou não? Mas também não faz besteira com as tuas finanças, né, irmãozinho? Né, irmãzinha? Rebenta com a própria vida, aí fica complicado. Está toda hora esperando um milagre, mas não vigia. Não tem prudência. Acontece também, né? Gente, para terminar aqui, ó. Dízimo. Vamos lá. E aí, um dos textos que todo mundo lê, 1 aos Coríntios 6:10. Eu ia falar sobre liberalidade, mas tá bom. 1 Coríntios 6:10, vamos lá. Enquanto isso, outro irmão, espera aí. Não. 1 Coríntios 6:10, não. 2 Coríntios 9:7. E outro abre 2 de Pedro 2:14, vai. Tem nota de R$2 aí?
Vamos lá. Cada um contribua, olha que texto bonito, segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aí o irmão pega lá, o outro texto, de 2 de Pedro 2,14, vai lá. Aqui passa a salva, né? Salva, né? Nada contra a salva, irmão. O senhor pode me dar 5 minutos a mais? Que está terminando, pois não vou lhe dar mais trabalho. Tendo os olhos cheios de, vamos contar os pecados aí. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Que tem a ver uma coisa com a outra? Filhos malditos, que tem uma coisa a ver com a outra? Que no texto de Coríntios diz assim, cada um contribua segundo o seu, e aí diz que existem corações exercitados na... Irmão, está gravando? Reunião de pastores, convenção, vamos comprar uma geladeirazinha para o escritório da convenção. Então vamos, né? Aí eu tiro a oferta, me dá aqui a salva. Cadê a salva, irmão? Está lá dentro? Então deixa. Aí o camarada põe, a salva está aí? Traz a salva, vem tirar a oferta, amado. Vem correndo, irmão. Eu tenho 10 minutos. Aí, um monte de pastor presidente. Irmão, como é que vai ensinar uma coisa que não dá exemplo? Pastor presidente, pastores, colocando a mão assim, ó. Mentiroso, sem vergonha. Colocar a mão vazia na salva. Então não põe, não põe, ué. Fazer o quê? Acontece. É ou não é? Aí o outro pega o dinheiro aqui. Tem uma de 100 aí? Não, de 100. Tem de 100 aí? Tem de 100 aí? Aí, ó. Tem de 100? Dá de 100. Não, de 100. Aí supõe que é de 100. Aí a pessoa pega o dinheiro. Está na hora da oferta. O mais amassado, o mais estrupiado, o dinheiro mais feio. Isso daí é coisa minha com Deus. Isso aí não é doutrina. O que eu vou falar aqui não é doutrina, irmão. Eu procuro a nota mais bonitinha. É eu e Deus, né? A pessoa vai. Tá bom, irmão. Esse aqui está convertido, né? Lá no shopping só tem as de 100, né, irmão? Aí a pessoa que tem, obrigado, irmão, tem 3, 4 micro-ondas lá, tem micro que nem usa. E para a obra de Deus, você quer que Deus te abençoe? Você quer que Deus cuide de você? Quantas vezes no MEC, no mês, fala? Pode falar. Vou fazer uma conta aqui, vai, no MEC. 2 vezes no mês, cada vez que vai, 50 conto. Não, cada pessoa. Não, porque eu sei quanto é que custa. 36 conto um combo, não é isso? Quarentinha. 2 vezes 80. Legal. Ele está falando... Quanto entra, quanto entra de oferta aqui, no culto de domingo, tirando os dízimos, uma oferta. Oferta, não, num dia só, R$500 num dia? Rapaz, que igreja abençoada. Só oferta? Quantos membros?
100, 150, dá R$3 por cada membro. 3 conto cada membro, 3 conto. Uma prata de 1, uma lata de 2. Agora, estou falando na média. Vocês entendem isso, irmãos? E a gente quer a bênção de Deus. Deu para entender o que eu estou falando? R$3. E ainda aqui é muito, que tem lugar que tem 300 crentes, entra R$150, eu fico escandalizado. Uma vez eu fui pregar num lugar, vamos ministrar a oferta, aí o pastor do meu lado, poxa, tinha deputado, tinha um monte de gente lá, e eu estava no pique, lá em Goiânia, lá em Aparecida de Goiânia, estava no pique, Jesus já tinha feito camarada, recebeu oração, que estava com a muleta, botou a muleta debaixo do braço, foi pedalando a bicicleta embora. De manhã, à noite eu estava assim, Jesus, manda. Aí na hora de ministrar a oferta, quase me tira da bênção. O irmão ministrou, o pastor do meu lado achou que estava me agradando, falou, esse templo aqui foi construído com moedinha. Eu falei, amém, irmão. E era a hora da oferta. Aí o irmão falou, aí eu me ministrando na oferta, como se estivesse pecando. Aí outro disse, aí eu falei, pastor, eu não tenho moedinha para entregar não. Eu te empresto, não quero. Dê o seu melhor, faça o que Deus quer. Não vou cantar não. Uma outra, para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limite, adorar trazendo ouro, adorar trazendo prata, adorar. Minha igreja, irmãos, aqui em São Bernardo, a igreja onde eu pastoreava era maior que essa aqui, dava umas 3 de tamanho assim, de templo. Quando nós deixamos lá, eu trouxe um monte de coisa e fui doando algumas coisas, né? Nós tínhamos uma mesa de 24 canais da Behringer guardada. Aí começaram. Nós tínhamos uma mesa de 24 canais da Behringer, caixas ativa, violão Eagle. Vai vendo? Uma mesa de 24 canais desse tamanho da Behringer. Aí abriram uma igreja pequenininha, não tinha nem reboco na parede. O Espírito de Deus falou, vamos doar. Chegamos na igreja, 30 pessoas naquela igreja já estava entupida. Nós colocamos mais de 50. Um monte de gente lá de fora. Lá. Irmão, entender que a obra é de Deus. Amém? Pastor, porque eu estou feliz. Tinha 30 pessoas. Não, tínhamos umas 50. De oferta. Entrou mais de R$700. Não, mas eu cheguei para os meus amigos, vamos abençoar. Vamos lá, abençoar. Vamos lá para abençoar. Aí o pessoal, vamos levar. Sabe, irmão, coração. Acabou meu tempo. Ministério de dar, sustentar os necessitados da igreja, sustentar a obra de Deus. Você não pode administrar o seu próprio dízimo. Outra coisa, canal do testemunho. Esse aqui é de arrebentar. Romanos 12:1. Vamos combinar? Irmãos, eu tenho mais de 40 mil pessoas no Facebook. Irmão, dá vergonha de ver as irmãs crentes com um decote até aqui. Tirando, alguém me disse uma bobagem um dia desse, irmão. A pessoa tirando foto assim, ó. Tem condição? E aí escreve embaixo, o Senhor é meu pastor, nada me faz. A irmã, com todo respeito, os irmãos, muito dado. Camisa tão apertadinha que está parecendo até os pelinhos assim para fora. E as irmãs usando uma saia chinesinho, sabe como é que é? Chinesinho, fica tão apertada que ela não consegue, tem que andar assim. Vocês estão achando graça? A Bíblia diz, não deis escândalo nem a judeus, nem a igreja, nem a judeus, nem a grego, nem a igreja do Senhor.
Você quer ver um negócio? Antigamente era assim, ó. Antigamente era assim: sou crente, pode vender fiado. Palavra de crente é o fio do bigode. Tem uma rua lá no centro, você fala, sou crente, avalista. Sou pastor, 2 avalistas. Por quê? Sou apóstolo, não te vendo não. Você vai dar o cano, porque é muito poder. Mas se você deixar seu talão de cheque, você está lascado. Cadê o testemunho? Testemunho no procedimento, na falada, um monte de político crente aí, desviado, fala e não cumpre. Porque a Bíblia diz, se ensina ou não, é do capeta. Então, o que a Bíblia diz? 2 Coríntios 6,3, não dar escândalo em coisa alguma. Tito 2, 7 e 8, ser padrão de boas obras. 1 Coríntios 10, 32, não escandalizar nem a judeus, nem a gentios, nem a igreja do Senhor. Não é? Amado, uma vez a irmã chegou na minha igreja assim, ó, na igreja que eu dirigia, pastor, vamos montar uma equipe de dança. Falei, legal, é para ontem, é ou não é? Porque eu sempre fui assim, mas aí a irmã começou assim, ó, pastor, nós vamos fazer assim, ó. Aqui não. Aqui vocês não vão fazer esse trem não. Vai fazer onde vocês quiserem. Aqui não. Prudência. Diga assim, vigilância. Caldo de galinha. Não vai mal para ninguém. Amém ou não? Marido e mulher. De vez em quando tem uma rádio patrulha esperando na porta da casa do irmão. Tem uma irmã, falta 10 minutinhos eu termino. Pode ser, pastor? Tinha uma irmã, aqui não tem isso, mas tem em outros lugares. Tinha uma irmã de uma igreja pentecostal, não vou falar qual, porque está, né? Sabe aquelas diaconisas? A irmã abria a igreja, fechava a igreja, limpava a igreja, dirigia louvor. Não tinha tempo ruim. O pastor dizia assim, se eu tivesse 10 irmãs iguais a essa na igreja, glória a Jesus. Maravilha. E toda reunião de oração, a irmã, gente, ora pelo meu marido, aquele desviado, tribulado. E todo mundo, coitada dessa irmã com esse marido tranqueira, né? Um dia o pastor estava em casa descansando, correram na casa dele. Pastor, corre! Aonde? Na casa da irmã tal, está dando uma confusão lá. Quando o pastor correu, que ele entrou na casa, tomou ele não viu de onde veio. Aí ele olhou para cima, a diaconisa dele, que era grandona, e o marido do lado, ensanguentado. Está vendo aí, pastor, por que eu não me converto? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Uma outra vez eu estou num lugar, aquele dia ela quase me tira do espírito, a senhora chegou e disse assim, irmãos, deixei meu marido e meu filho com fome, mas estou aqui para a glória de Deus. E pegou o pandeiro e escrito. Meu Deus, falei, Jesus, toma conta. Problema tem, não tem, não tem. Tem problema. Mas vigia. Caso no trabalho, gente que, é o seguinte, hein, eu sou crente, mas meu braço não. Conta a história que estava numa roça, tinha um caipira com uma foice na mão, olhando os 2 camaradas brigando, o outro falou, eu sou crente, mas meu braço não. O caipira sentou, olha a foice. Agora, gente, eu vou contar uma aqui, é sério, eu vou terminar. O que é, irmão? Pastor, estava indo para uma igreja batista tradicional. Isso acontecido, irmão, não é brincadeira não. Pastor, porque você entra na carne? Quem aqui já entrou na carne? Crente, entrou na carne. Você viu que você entrou na carne, você pecou. Acontece.
De vez em quando tem uns aqui que me tira fora do sério. Aqui não, exatamente, aqui no mundo, né? Pimenta é o barato. Mas ele não me tira do sério não, é um baratinho. Não me tira do sério não. Mas olha o pastor, vou terminar, gente. Pastor dirigindo, ele tinha que pregar numa igreja como convidado, igreja batista. Aí, ele indo para o carro, uma confusão, e falando com a irmã no celular, a esposa do pastor da igreja, onde é que é e tal, e ele vacilou, o outro carro chegou aí, triscou nele, pô, nem amassou, o irmão desceu da cruz, tua mãe, teu pai, teu tio, e o outro no carro, tá bom, 2 testemunhos desses que eu conheço, olha que legal, aí, camarada chegou na igreja, batista tem esse negócio, ele é levado para uma sala, né, e a esposa do pastor ouvindo tudo, um constrangimento, gente, constrangimento. Quando ele é levado para o púlpito, quem é o camarada que ele quase triscou o carro? O pastor. E esse homem, ele era crente. Ele sentou do lado do pastor, ficou quieto, né? Ele sentou do lado do pastor, irmão, ele começou a chorar, de vergonha. Na verdade, ele tinha puxado um porrete, inclusive. É verdade. Porrete, lembrei. Aí ele chorando assim, tinha um irmão pentecostal na nave e falou, eita glória, o pastor está até chorando já, é o Espírito Santo. E não era vergonha. Aí ele levantou e foi pedir perdão para a igreja, até, me parece que nessa igreja até hoje tem um porrete na parede. A outra situação igual, foi de um carro encostar no outro, os dois saíram xingando a mãe, xingando o pai, aí se atracaram na pancada, os dois sangrando, o que bateu, o que apanhou mais, correu no carro, pegou um revólver, o outro que não tinha arma, o sangue de Jesus tem poder. Aí o que estava com a arma na mão disse, você é crente? Eu sou. Aí o cara da arma, eu também sou. Faz assim. Tem dó. Como é que está o teu canal do testemunho? Bom, rápido para terminar. Quem vem para a escola dominical aqui? Levanta a mão. Tu não vem por quê? Fala para mim. Levanta a Bíblia assim, ó. Eu quero ver essa parte da Bíblia assim, ó. Eu quero ver que você está gasta. Deixa eu ver. Aí sim, irmão. Deixa eu ver. Tem gente que nem usa mais a Bíblia, né, irmão? Agora, meu pastor fica encabulado com esse negócio de ir para a igreja só com o celular. Sim, a gente sabe que tem os aplicativos, mas, irmão, não deixa a gente pecar. Eu vou achar que você está mexendo no WhatsApp. Esse aplicativo, eu vou pecar, te julgar. Irmão, leitura da palavra, não é? Marcos 22, 29, o mundo e muitos crentes erram por não conhecer as escrituras. Salmo 1, 2, o justo tem prazer em meditar na palavra de Deus. 1 Timóteo 4, 13, a leitura da palavra tem que ser aplicada. Na verdade, devemos aplicá-la a nós. Deuteronômio 17, 19 e 20, a leitura da palavra diariamente deve levar ao temor, obediência e humildade, a fidelidade e a bênção. Leitura diária. Agora tem um texto de Neemias, eu queria até comentar, mas eu tenho 2 minutos para terminar o restante, que é Neemias 8, 3 a 6. Na época de Neemias, eles eram batizados do Espírito Santo, tinha poder, tinha fundo musical, tinha microfone, tinha, agora que eu me liguei, tinha banco acolchoado? Tinha? Não tinha. E diz a Bíblia que eles ficavam da alva ao meio-dia em pé,
para ouvir a palavra de Deus. Hoje tem crente, irmão. Agora vamos combinar. Quem já foi católico aqui? Levanta a mão. Você já viu? Quem conhece banheiro de igreja católica? Quem conhece o banheiro da igreja católica? Quando você ia na missa. Quem ia tomar comunhão lá e você via o banheiro é ali. Por que igreja católica o pessoal não vai nem no banheiro e aqui parece que tem uma bexiga endemoniada nas igrejas? No meio da mensagem, meu irmão. No meio da mensagem parece que o inimigo toma conta. Nada contra. Você tem um desarranjo? Faz parte. Tem um desarranjo? Faz parte. Não, mas parece que é toda vez, meu. Não tem? E as crianças aviãozinho? Aqui não tem. Só onde eu congreguei tinha. Você está pregando aviãozinho. A criança passa desse vai para lá. Depois daqui para lá. Você nunca passou por isso, né? Uma vez eu dei uma dura na coitada da minha filha, tadinha. Mas aí eu errei, né? Depois pedi perdão para ela publicamente. Eu estava tão estressado com esse negócio de criança, assim, sabe? Que ela levantou com a criança, eu ia pregar na nossa igreja de São Bernardo. Thalita, senta em nome de Jesus. Ela... Quando eu cheguei em casa, ela falou, pai, a criança fez xixi em mim. Filha, me perdoa, isso foi num dia de semana, no domingo era ceia geral, minhas congregações todas lá, falei, Thalita, levanta filha, levanta, papai quer lhe pedir perdão, porque eu te repreendi publicamente, e papai estava errado, eu estou consertando publicamente também, ninguém perde nada por ser humilde. Foi o caso com as meninas aqui, ó, as minhas alunas aqui, ó. Se não fizesse o trabalho, pagava 10. Elas chegaram e não tinha trabalho. A mãe pagou 10. Você pagou, né? Aí eu cobrei 10. Aí depois foi me ligar, 10 flexões. Aí eu me limpei, uma semana, eu fiquei para ela, não sabe escrever, como é que ela vai fazer o trabalho? Não tem problema, chegou na outra aula, sabe escrever? Não sei. Então, o mestre vai pagar para você as 10. Eu vou devolver as 10 aqui, na frente de todo mundo. E fiz. Entendeu? Tem que ser assim, mano. Para Deus abençoar. Esse negócio de você falar bobagem dos outros em público, depois consertar individual. Fez a bobagem, conserta. Amém? Para terminar, amor. Existem 4 palavras gregas para amor, né? Philos, que é o amor de amigo. Eros, que é o instinto sexual. Storge, que é o amor familiar. E o agapau, o agape, que alguns atribuem com o amor de Deus. Na sua apostila tem uma série de situações importantes, mas o que eu quero terminar aqui, 1 de João 4,8, quem não ama não conhece a Deus. E o que é amor, irmão? Olha, pensa num trem complicado esse negócio do amor. Pensa num negócio complicado, é você pegar o texto do ladrão na cruz, de Lucas 23, 42, porque gente fala bom ladrão, não tem ladrão bom, ladrão é ladrão. Aí você pega o texto, acabou. Você pega o texto e você vai ver que os 2 ladrões estavam insultando Jesus, os 2. Em determinado momento, um deles disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus amou apesar da circunstância. Amar não quer dizer que você é conivente com coisa errada, né? A Bíblia diz inclusive, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Tomo exemplo de aluno meu, às vezes eu pego pesado mesmo. Por quê? Porque eu pego pesado aqui para não acontecer na rua. Pego pesado, eu me preocupo, quero saber se estão bem. Pastor, é a mesma coisa. Aí eu não vou mais naquela igreja. O pastor me chamou a atenção, me olhou torto, pastor ignorante. Irmãos, Jesus disse assim, fala aquela raposa, Jesus falou um negócio desse, misericórdia Jesus, tem dó. Aí ele entra com as orragens, tem dó. É óbvio, irmãos, que falar a verdade não é ser mal educado, não é isso, mas às vezes tem hora que a gente tem que pegar pesado,
é não? Teu filho está correndo assim, ó. Teu filho está correndo para um abismo. Qual é o nome dele? Gabriel, para! Ele não para de correr. Para, Gabriel! Ele não para, você dá um berro. Para! Você vai pegar o Gabriel pela perna, pelo cabelo, pela orelha. É melhor ele arranhar do que ele cair de cara lá no abismo. E às vezes é assim. Isso também é amor. O Senhor abençoe vocês. Perdoa que já passei 15 minutos, pastor. Irmãos, quem tiver interesse, você que está assistindo, Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Se você tiver interesse no meu livro está aí. Aliás, não está aí, está no carro, mas se tiver, eu mando pegar. Tá bom? Vamos orar? Fique de pé. Espero que essa conferência tenha sido bênção na sua vida. Tá bom? Espero que... Meu Deus, irmão, é sério isso? Você é alto desse jeito? Se esconde aí atrás dessa coluna, irmão. Olha para isso. Não é alto. Tá bom para pregar na praça, hein, irmão? Aleluia. Todo mundo em sua volta vão te enxergar lá. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de poder ministrar essa palavra. Que esses canais estejam desobstruídos. Abençoa teu filho, a tua filha. Nós encerramos esta aula hoje em nome de Jesus. Digamos juntos. Amém. Lembra que só pode fazer uma oração curta em público quem passa tempo com Deus em secreto. Vamos com Deus.